Muito boa tarde, senhores ouvintes. Estamos aqui mais uma vez no Podceplac, que é o podcast do Uniceplac. Eu me sinto honradíssimo porque recebi o convite para mediar aqui com profissionais maravilhosos e eu espero representar você, aluno, ou de repente você que está em dúvida, né, sobre o curso de medicina, ou se eu fosse você, não perdi essa conversa aqui, porque a gente vai falar muita coisa boa, a gente vai falar sobre as inovações da medicina, a gente vai falar sobre muita informação que você precisa estar antenado. Afinal de contas, o tempo passa muito rápido e todas as modificações estão aí. Você tá ligado nisso? E por isso que a gente, né, está aqui diante do Podceplac, que é um local para a gente discutir sobre inovações, sobre carreira, tirar as dúvidas dos alunos e principalmente para escutar as histórias. Eu costumo dizer, professores, que para os pacientes que eu recebo, que estão, né, no meio do curso ou que estão no ensino médio querendo ingressar à faculdade e que estão ali ansiosos, né, querendo saber qual curso escolher, que estão muito em dúvida, e eu geralmente falo para eles, olha, vocês precisam olhar para as referências, né? Então observe seus professores, escute o que pessoas que já trilharam esse caminho aí estão passando, estão falando, estão direcionando, porque muitas vezes a gente pode até, né, evitar uma decisão errada ou evitar aí uma escolha que não é bem o que você quer. Então, por isso, fique aqui ligado que vai ser muito bom. Bom, talvez você não me conheça, né? Meu nome é Sabino Dourado, eu sou psicólogo, aprendi ainda agora com a professora Glória Maria, muito obrigado pela sua pontuação, e sou palestrante através do Oxigênio. Oxigênio é uma empresa que eu criei observando, né, a demanda assustadora que a gente começou a receber de adolescentes, né, com depressão, com ansiedade, e o tanto que a gente foi percebendo o quanto essa geração precisa ouvir sobre saúde mental, né? Precisa ouvir sobre o autocuidado, porque muitas vezes eles não têm os próprios pais ali como um bom incentivo, né? Para como lidar. Por exemplo, eu chego numa escola e pergunto assim, quem já sofreu crise de ansiedade? E é absurdo, você vê um número assim, 80% dos alunos levantam a mão, e aí eu perguntei quem sabe como manejar ou como lidar com um colega que está em crise de ansiedade, e tem sido maravilhoso, né, levar isso para o ensino médio. E aproveito o momento para perguntar para você, né, estamos aqui com profissionais da área de saúde, você está se cuidando? Você está se cuidando? Você que de repente é aluno de medicina, né? A gente ouve falar demais que é um curso muito puxado, é um curso que exige muito. Já quero até saber de vocês. Você está conseguindo, né, separar o seu momento, ter qualidade de sono, cuidar da sua alimentação? Agora há pouco a gente conversou aqui com uma nutricionista também. Então espero que você esteja se cuidando. E para sanar muitas das suas dúvidas e para que você, né, de repente um dos seus professores está aqui participando e talvez você vai escutar histórias aqui que no contexto de sala de aula não se tem muita oportunidade, né, de conversar sobre, de saber um pouco mais. Então, meu povo, eu estou muito honrado de receber aqui pessoas que são muito significativas para a educação no Brasil, né? Estou aqui com 3 pessoas fantásticas que atuam na área da medicina e também, né, como professores. Quero agradecer a presença do professor Marco Antônio. Muito obrigado. Agradecer a presença do professor José Paulo. Obrigado. E agradecer a presença da professora Glória Maria. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês e gostaria que, né, vocês começassem contando, cada um de vocês, como é que foi essa escolha da medicina. A gente recebe, eu pelo menos atendo aí talvez uns 3 pacientes adolescentes que estão naquele momento de agonia. Será que é medicina ou será que não? Vocês passaram por isso, tiveram muita dúvida ou sempre tiveram uma convicção com a medicina? E traga também, né, se já fez qual a sua especialização e como está sendo atualmente como professor. Primeiramente, professor Marco Antônio, que é coordenador do curso de medicina da Uniceplac. Professor, conta pra gente a sua jornada com a medicina. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado também pelo convite. Eu hoje exerço a medicina
já há 35 anos, né? E tô convicto que é a minha grande escolha na vida, com certeza. Não, talvez segundo lugar, né? O casamento chegou primeiro, né? Mas é uma escolha fantástica. Sei que nasci para isso. Se tivesse que fazer de novo, faria do mesmo jeito. Mas eu entrei na medicina pensando em ser um pesquisador. Na época, ser biólogo não era assim como hoje, uma coisa muito natural, né? O biólogo se formava para dar aula. Eu entrei para ser um pesquisador. E felizmente a questão assistencial e o cuidar de pacientes tomou a frente rapidamente, ainda dentro dos primeiros anos do curso. E eu me encantei muito mais com ser alguém que vai lá atender o seu paciente e conseguir trazer algum benefício para um semelhante seu, né? Então, hoje, para mim, esse é o grande sentido em ser médico. Excelente. E como que foi a iniciação de dar aula, né? De estar como professor e também como coordenador? Isso não era algo que você imaginava quando estava fazendo o curso de medicina, né? De maneira nenhuma. A gente não imagina, não. Essa questão de ser coordenador aconteceu, aí sim eu penso que é um momento, né, da vida da gente, uma contribuição. Né? Não é algo assim jamais que eu tivesse almejado e muito menos algo que eu planejo perpetuar indefinidamente. É uma contribuição, é algo que a gente sente como uma responsabilidade, mais do que como um plano de vida. Agora, com relação a ser professor, aí não, é uma paixão, né? O bom aluno sempre pensa um dia ser ou ter alguma oportunidade como professor. Começou sendo professor de médicos já formados, né, na sua grande pós-graduação, que é a residência médica, né? A gente dá a esse professor o nome de preceptor, e eu primeiro fui preceptor durante muitos anos, e já desde 2004 me tornei professor, e estou então nessa jornada um pouco diferente da jornada de médico, e hoje eu me identifico muito com ser professor. Acho que está no sangue, eu já nasci com esse desejo aí. O senhor está professor há quanto tempo? Considerando só a graduação de medicina, há 20 anos. Mas se a gente considerar essa residência médica, né, a preceptoria de residência médica, eu já exercia desde 1992, então aí tem um pouco mais de tempo, passa dos 30 anos aí também. Muito bom, obrigado, professor. Já vamos ter perguntas relacionadas até a faculdade. E agora quero saber um pouco mais da professora Glória Maria, que eu sei que é um ícone dessa faculdade, e queria saber um pouco, né, como é que foi sua jornada aí de medicina, o que te fez escolher, professora, medicina? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, e a presença dos meus colegas comigo. É sempre uma satisfação, né, falar sobre a minha profissão, né? Eu não digo que eu escolhi a medicina me escolheu. Eu fui influenciada pela medicina, contato com o meu médico pediatra. Era um médico de família, e eu tinha infecções repetidas, como toda criança, né? E a maneira como ele me tratava eram infecções, geralmente amidalites, né? Uhum. E ele me tratava assim, de uma maneira bem amável, encorajava para eu tomar aquelas injeções doloridas, né? Uhum. E então, aquela presença dele na minha casa, ele me deixava muito feliz. Uhum. Eu não tinha medo das injeções dele, entendeu? Porque o carinho, a dedicação que eu sentia que ele tinha, e a criança percebe isso, né? Eu já pensava naquela época ser médica e ser médica de criança, como eu falava, né? Então, daí essa ideia foi crescendo comigo, e eu fiz o vestibular para medicina, não pensei em outra profissão,
sou muito feliz como médica. E, paralelo a isso, eu fui também professora muito nova, né? Durante o curso de medicina, eu sempre ensinei, né? E continuei ensinando, formada, né? Na pós-graduação. Durante a residência médica, a gente tem ocasiões que o residente de segundo ano, ele passa também, ele é testado algumas vezes, né? Em reuniões, a apresentar seminários. Isso aí, de maneira ou de outra, aí nós estamos passando ensino, né? E me dediquei também à assistência, certo? A assistência, eu me dediquei de corpo e alma, né? E sempre com pediatria. Depois fiquei mais na área de infectologia, mas de uma maneira geral o pediatra, ele é um médico geral, né? É um clínico geral. E sou apaixonada por minha profissão até hoje. Eu fiz a residência médica em Brasília, na Universidade de Brasília. E na Universidade de Brasília eu tive muitas oportunidades. A minha residência foi algo assim muito especial. E depois eu fui exercer a medicina através de concursos públicos. Isso que acontece com todas as pessoas, né, que vão para a área pública, né? E depois na Universidade de Brasília, onde eu fui professora durante 30 anos. Mas não ficou por aí, né? Quando eu trabalhei no hospital universitário. E durante esse tempo todo, foi um tempo assim de muito aprendizado. A Universidade de Brasília tem uma influência muito forte na minha formação, né? Eu agradeço muito a formação que eu recebi lá. E depois fui para a Uniceplac, a convite do fundador, que é o Dr. Aparecido dos Santos. E lá no Uniceplac eu estou há 15 anos. Ou seja, eu aposentei na Universidade de Brasília e fui para o Uniceplac. Então, quando eu vi o professor Marco Antônio falando aí em tempo, né, eu fiquei um pouco preocupada se eu vou dar meu tempo aqui, né? Mas o meu tempo são 53 anos de formada, certo? E isso, para mim, é a titulação maior. 53 anos exercendo a medicina, que é uma profissão que exige muito de nós, em compromissos, em responsabilidades. E, graças a Deus, Deus sobretudo, eu fui muito bem, estou muito bem na minha profissão. E a segunda paixão é a docência, né? Eu estou completando também 43 anos de docência, né? Fui docente na UNB, 45, porque eu fui docente na UNB 30 anos. Aí vim para o Uniceplac e já estou há 15 anos no Uniceplac, que é uma instituição assim que também é apaixonante trabalhar no Uniceplac. É uma instituição que nos encanta e que ela nos fortalece também. Então, eu sou uma pessoa realizada. Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa realizada, e eu falo para os meus alunos e falo para quem quer realmente, como, vamos dizer assim, uma vocação. Medicina tem que ser vocação. Então, eu falo, faça aquilo que você gosta. E se você gosta da medicina, ela vai gostar eternamente de você. Certo? Então, eu sempre incentivo. Para quem gosta, faça. Agora, quem acha que gosta mais ou menos, está em dúvida, então, vê se a dúvida não é a favor de outra profissão
e que a pessoa vai ser muito melhor profissional do que ser médico naquela outra profissão. Em suma, eu acho que a pessoa deve fazer o que gosta, porque a pessoa se realiza, né? Ama aquilo que faz. E quando a gente ama aquilo que faz, todos os dias aquele amor se renova. E a gente produz muito bem. E essa produção é uma produção que não é, vamos dizer assim, obrigatória. É uma produção que nasce de dentro da gente, né? E com ela vem a energia positiva de trabalhar naquilo que a gente gosta. É isso aí. Professora, que legal saber da sua história e que bom saber que tudo começou com um profissional lá atrás que, né, despertou isso na senhora, que provavelmente já tinha uma chama ali, mas o quanto que isso direcionou. E olha que importante, né, o papel do médico, né, no contexto familiar, o quanto que a possibilidade dele de despertar isso em pessoas e ao mesmo tempo hoje é justamente o que a senhora faz, né, despertando isso nos seus alunos. Muito obrigado por estar aqui e queria conhecer agora o doutor e professor José Paulo. Você tem mais tempo ou menos tempo aí de casa, de atuação? Como é que tá? De casa eu tenho mais tempo que a professora Glória, né? Eu já estou lá há 18 anos na Uniceplac, desde que a faculdade abriu, desde a primeira turma, né? Uau. E estamos lá esse tempo todo trabalhando, né? Já se passaram aí mais de 1000 médicos, né, Marco Antônio, formados, e a gente conseguiu contribuir um pouquinho com a formação deles, né? A minha história é muito semelhante, né? Quase, acho que todos os médicos têm quase a mesma história. É uma inspiração familiar, né? Tenho 2 tios que eram médicos e que chegavam nos nossos encontros familiares e contavam as coisas, né? E eu ficava fascinado, né? Assim, de boca aberta com as coisas que eles contavam, né? Era um mundo assim meio desconhecido e que a gente olhava com muita admiração, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser igual a eles e corri atrás e consegui, né, esse sonho, e ainda bem que eu consegui, porque é uma realização, né, de um sonho de criança que virou um sonho de adulto e que vem norteando todas as minhas ações até então, né? Então eu não só segui a profissão deles, como segui também a especialidade, né? Eles eram 2 obstetras, são 2 obstetras e eu sempre fui apaixonado por isso, né? Nunca pensei em seguir outra carreira. E já estou aí há vou fazer 30 anos agora em janeiro de formado, né? E essa é a minha história de como eu escolhi a minha profissão, né? Na docência, quando a faculdade abriu, né, eu fui convidado e acho que todo médico é um professor desde a faculdade. A gente ensina os colegas assim, você está no 3º ano, ensina os colegas do 2º, ensina os colegas do 1º, você está no último ano, continua ensinando todos eles. Você vai trabalhar, vai se especializar, tem gente que sabe menos, então eu acho que não tem um tempo assim que você disse assim, a partir de agora eu virei professor. Na verdade, quem está nessa área é professor a vida inteira. Você é professor com 20 anos de idade, com 19, entrei na faculdade com 18, já era professor daqueles que estavam um pouquinho mais atrás, né? E devo muito à nossa faculdade, à Uniceplac, porque eu entrei lá apenas como especialista, né, como residência, e lá eu tive a oportunidade de fazer mestrado, fiz doutorado dentro da instituição, né, estimulado pela instituição, e agora eu devolvo isso para o nosso curso, né, com o que a gente adquiriu, né, e isso faz uma diferença muito grande, né, e a gente leva o nome da faculdade junto com a gente para onde a gente vai, não é isso? Muito bom. E tem maneira melhor de aprender ainda mais do que ensinando, né? É verdade. Então, muito bom saber desse tempo de tanto da atuação profissional, né, como médicos e também como educadores. Então, aproveitando, falando sobre educação, de repente você que é aluno de medicina da Uniceplac ou
você está aí estudando, batalhando para entrar. Queria aproveitar para perguntar para o professor Marco Antônio qual é a visão do curso de medicina da Uniceplac. Por que ela é diferente e qual é o objetivo principal do curso de medicina? O nosso objetivo é formar médicos capazes de atenderem ao Sistema Único de Saúde, né? Se integrarem ao Sistema Único de Saúde, médicos generalistas, ou seja, que podem depois seguir uma especialização, mas que têm o perfil de atenderem aos problemas principais da população de forma integral. Nós também temos uma missão social, e essa missão social ela se concretiza, né, em devolver à comunidade na qual nós estamos inseridos algo que possa beneficiar diretamente aquela comunidade, né? Então nós temos atendimentos que são feitos à comunidade, nós temos programas permanentes de projetos comunitários que são programas de extensão, né? E existe também um terceiro objetivo bastante claro, que é a gente contribuir com pesquisa, contribuir com avanço tecnológico na área de medicina. Tá? Então, nós temos o ensino, a extensão e a pesquisa como objetivos do nosso curso. Né? E o perfil do nosso egresso é um médico, uma médica familiarizado, portanto, com o SUS, generalista, que tem a capacidade de resolutiva para os principais problemas da população, mas também que sejam pessoas reflexivas, pessoas que não encarem apenas o biológico, mas que possam se preocupar também com o contexto social, familiar, na qual o paciente está inserido, né? Pessoas antenadas com os avanços tecnológicos porque a humanidade passa, né? Então, a gente tem essa visão bastante ousada da medicina e, ao mesmo tempo, muito clara de o que um curso de medicina deve ser. Muito bom. Como é importante relembrar sempre o aluno com esse compromisso social, né, que ele tem que ter. Ele não pode sair só ali da faculdade e só querer pensar em ganhar dinheiro, quanto que ele precisa levar isso junto com ele, e vejo que na Uniceplac tem essa iniciativa. Professora, a senhora que já deu aula, né, na UNB, em outra universidade, o que você vê como um diferencial do curso de medicina da Uniceplac? Eu vejo o seguinte, são ambos cursos de medicina, né? Uhum. Eu encontrei nos dois, e por isso que eu sou até hoje docente, porque eu encontrei nos dois uma preocupação grande em passar para o paciente o conhecimento que a gente tem em busca da verdade, do diagnóstico, né? Essa relação médico-paciente é muito importante. Eu passo isso para o meu aluno. O paciente, ele é o ápice, ele é o mais importante nesse contexto todo, certo? Essa parte humanizada da medicina, eu encontrei nos dois cursos, certo? Eu acho que depende muito do corpo docente, né? Do corpo docente. E tanto na UNB, no Hospital Universitário, quanto no Uniceplac, essa característica humana do curso é muito presente nas nossas vidas, né? Então, como o professor Marco Antônio está falando, essa visão holística que se tem, né? Passar o médico para um médico generalista e não especialista, faz com que ele leve para a vida toda olhar o paciente com um contexto, né? E não, digo assim, separar partes do paciente, né? Então a gente vê o paciente tanto na parte física, parte mental do paciente, né? Parte espiritual do paciente,
né? O contexto da família, a família como uma estrutura importante de apoio para o médico, para o paciente, né? Nessa situação em que muitas vezes a gente se depara com casos preocupantes, né? Então a gente forma o nosso aluno como nós somos formados, né? Preocupação não é naquela hora com o paciente. Preocupação continua quando o paciente sai do consultório, sai da enfermaria, né? Ele continua sendo o nosso paciente. Então, esse vínculo, no nosso curso, a gente procura passar para o aluno, né? Entender o paciente em si. Ele já vai nos procurar com uma carga muito pesada, que é a doença dele. E não tem, hoje nós temos o paciente envolvido na tecnologia também, né? O paciente já vai ao nosso encontro com diagnóstico, né? Ele já vai para o nosso encontro com informações, né? Então, modernamente, o paciente já leva para nós alguns dados que o paciente de 30 anos atrás não levava. Ele já leva a temperatura, ele já leva a pressão e leva até a saturação de oxigênio. Ele já usou o oxímetro, ele já diz o que é que tem. Então, isso o médico tem que receber isso e apoiar, né? E entender, porque ele tem o acesso à informação. E procurar fazer um sistema, né, de ida e volta com o paciente, de comunicação, que o paciente se sinta à vontade e a gente fica mais à vontade de falar sobre a doença dele, mas não na situação de assim, eu sou médico, eu sei, você não sabe. Isso a gente não faz. Nunca pode fazer. E é interessante, fico até feliz vocês trazerem essa preocupação do aluno carregar esse olhar humanizado, esse olhar para o paciente. Eu fiquei curioso para saber assim, o que faz, muitas vezes, o profissional de medicina, né, quando segue carreira, perder esse olhar. Né? Por que isso acontece muitas vezes? O aluno que está no curso, ele está empolgado, ele está inserido ali, ele às vezes até olha para trás e se acha sonhador demais e às vezes na prática ele se torna uma pessoa muito, muito racional, que às vezes não tem esse olhar mais humanizado. Como manter isso, professor José Paulo? Primeiro, né, por que muitos médicos acabam perdendo esse olhar um pouco mais humanizado e como conseguir despertar cada vez mais isso para que os alunos não percam isso e que a população seja de fato bem atendida? Acho que a questão toda é a quantidade de trabalho que o profissional é submetido, né? O médico, todos nós já ouvimos falar isso e nós vivemos isso, ele sempre trabalha muito além do que ele deveria trabalhar. E aí junta um monte de coisas, inclusive cansaço, e o cansaço leva a falta de sono, falta de paciência, e ele se vê repetidamente tendo que lidar com problemas. Porque na nossa profissão, a gente sai de casa sem saber o que vai acontecer. Né? Você pode trabalhar e ter só notícias boas, ou você pode trabalhar e ter assim, um terremoto no seu ambiente de trabalho. Então, é um ambiente de estresse, né? E de estresse consecutivo e contínuo, isso a vida inteira. Então, acredito que até um mecanismo de autoproteção dele fazer algumas caixinhas, né? E agir repetidamente diante dessas situações, até para que ele consiga administrar tudo que pode aparecer. E nesse processo de arrumar as caixinhas, acontece o que você está falando, né? Da perda da sensibilidade, do olhar mais humano, né? E aquilo acontece todo dia, toda hora, de uma maneira contínua, e quando ele se vê, ele se percebe um profissional que perdeu essas qualidades, né? Mas posso dizer que no nosso tempo a gente não conversava sobre isso, né, professora Glória? Né, Marco? A gente não tinha essa conversa com os professores.
E atualmente a gente trabalha demais, né? O resgate desse olhar solidário, desse olhar humano, né? De que mesmo com essa maneira de trabalhar que não é a ideal, mas que é a realidade, a gente precisa parar e ter esse outro olhar, né? E nada melhor do que a educação para poder fazer com que os nossos estudantes reflitam sobre isso, né? Porque isso é uma questão de querer fazer, não é uma questão da gente só ensinar, eles têm que querer fazer. E isso é no dia a dia. E você tem que ensinar isso para a pessoa que está estudando na graduação, tem que ensinar para o que tem 2 anos de formado, tem que ensinar para o que tem 10 anos, tem que ensinar para o que tem 20 anos, porque esse ciclo ele é contínuo, né? E você se pega de novo entrando nessa postura. E todo dia você tem que pensar sobre isso. Tem alguma coisa que eu gostaria de colocar também, inspirada nas palavras do Zé Paulo. Em algum momento isso se perde, infelizmente, né? Esse traço humano que a medicina tem. Mas uma das coisas que, além do cansaço, da repetição, dos problemas, né? Porque ele não deixa de ter problemas porque ele é médico. Aliás, os problemas aumentam, mas ele continua sendo um indivíduo, uma pessoa, né, um ser humano com suas emoções, né, inserido na sociedade, nesse contexto social. E ele recebe esses impactos e tem como, vamos dizer, digerir tudo isso. Então, olhar o médico como um ser humano, né? Agora, em algum momento, porque isso se perde também, não só o cansaço, mas existe também a falta de estrutura para o médico trabalhar, não é? E nada nos preocupa tanto quanto a gente precisar dar um diagnóstico e não ter os meios de dar o diagnóstico. Saber como trata o paciente, olhar para nós e dizer que não tem como comprar aquela medicação, adquirir aquela medicação, e a gente olhar para um lado e para o outro e a gente não ter meios para ajudar o paciente. Então, isso tudo vai se somando, essas emoções todas do médico. E uma das coisas que a gente conversa com o nosso aluno, eu não sei se seria o momento, mas se colocar que a tecnologia ajuda muito, mas cuidado que ela pode também dar distância para o seu paciente, né? O computador entre o paciente e o médico, ele deve ser afastado um pouco para o lado e o paciente tem que ser ouvido, né? E não só comunicado. Mas o médico tem que ser um comunicador, né? Então, a gente tem muito cuidado também. Eu, pelo menos, falo muito com meus alunos, não deixar a tecnologia avançar na frente deles, mas mantê-la sempre ao lado, porque na frente deles, olhando para eles, deve estar o paciente. Porque nada substitui o olhar de esperança, o abraço, o aperto de mão, não é? Na comunicação, seja uma comunicação de más notícias, seja uma comunicação de boas notícias. Muito bom. Eu queria até aproveitar então, né, que estamos falando tanto de saúde mental, de sobrecarga de trabalho, esse olhar mais humanizado. Qual a percepção de vocês, e aí se você é aluno de medicina da Uniceplac, como é que está a saúde mental já desses estudantes? Que a impressão que, né, se tem é que, por ser um curso um pouco mais puxado, e a gente percebe que o mundo mudou e a gente vê uma geração mais ansiosa, uma geração, né, que tem a necessidade de resultados rápidos, ou essa diminuição de lidar com a frustração, né? Como lidar com isso com os alunos? Professor, o senhor que é coordenador, chega muita demanda assim desses alunos que
Porque às vezes tem uma crise de ansiedade para fazer uma prova. Como é que vocês lidam com esse manejo? Muito, chega muito. Talvez nós estejamos de frente a um dos nossos maiores problemas, né, dentro da coordenação, que é o problema da saúde mental, não apenas dos alunos, mas também dos professores. Mas o caso é sintomático na situação discente, porque todos os dias a gente tem essa questão da ansiedade batendo a porta, né, a baixa resiliência, né, e uma dependência muito grande de que a solução dos problemas não depende apenas da pessoa, né? Embora sejam adultos, muitas vezes nós estamos esticando aquele momento de amadurecimento cada vez mais tardiamente, né? A sociedade tem amadurecido mais tardiamente e muito a gente sabe que teve um agravamento durante a pandemia, né? Depois da pandemia esse problema se intensificou ou talvez tenha descortinado, né? Se descortinado pela pandemia, mas é fato que hoje é um dos grandes problemas nossos e a gente lida se aproximando dos alunos, né? Nós temos uma equipe que está de portas abertas para acolher, para receber os alunos, e temos a possibilidade de encaminhar dentro da nossa estrutura administrativa para um núcleo de acompanhamento psicopedagógico, né, que faz não apenas a possibilidade de um diagnóstico, mas dá um apoio, um suporte, e com coisas pragmáticas, por exemplo, maior tempo de prova, maior possibilidade de interação extra-classe com os colegas, aquilo é monitorado, pode, numa eventual necessidade, fazer uma prova ou uma atividade em separado, né, dos colegas, né? Então nós temos coisas práticas que podem ser feitas. Nós temos grupos também dentro da comunidade acadêmica, dos próprios alunos, que a gente apoia e que a gente sabe que são grupos de acolhimento, né? Uns ligados à questão religiosa, outros não, uns ligados à questão das ligas, né? E a gente tem incentivado muito as ligas de medicina, as ligas estudantis, são agrupamentos de estudantes por temas em comum, por exemplo, por especialidades, né? E aí, ali naquele contexto ele também tem um apoio dos seus pares para lidar com algumas situações. E a gente tem desenvolvido um canal também de comunicação por WhatsApp, por redes sociais, né, em que a gente tenta trabalhar a questão da ansiedade. É muito bom saber isso, né, que tem essa receptividade com os alunos. E eu queria aproveitar para dizer, se você é aluno de medicina e talvez, né, tá passando por esse período difícil aí de sua vida, estudando muito, às vezes você não tem tanto o apoio familiar, o apoio social, e existe uma crença, uma ideia, né, de que eu preciso ser forte, eu preciso dar conta, e às vezes a gente acha que ser forte é guardar tudo, né? Não, procure, solta, né? Fale sobre o que está passando aí dentro, suas dificuldades, não tenha vergonha, até porque cada vez mais eu percebo aqui que é uma faculdade que quer ensinar você cada vez mais a ser humano para cuidar de um outro humano. Então, não deixe de ter essa iniciativa. Faz sentido, professora? Faz sim. Nós lidamos aqui em Brasília, e na nossa faculdade, com uma boa parte do corpo discente que vem de fora. Então, a gente tem acostumado a lidar com jovens, muito jovens, né? Como o professor Marco Antônio falou, há um amadurecimento tardio. Então, esses jovens vêm saem do ensino médio e se deparam com um curso que é complexo, que exige renúncias também, não é? E que estão fora de casa, não é? De um momento para outro, às vezes é a primeira vez que sai de casa, né? E de um momento para outro os pais não podem, às vezes estar frequentemente, né, estão em outra cidade. Então, isso tudo soma, essas emoções se somam, e o pior, elas se somam, mas elas não se dividem. Então, eles vão absorvendo aquelas dificuldades, aquela responsabilidade,
que são inerentes ao curso. A gente não pode tirar isso da medicina, né? Nós estamos formando pessoas para lutar pela vida, né? A favor da vida, mas ao mesmo tempo tem que enfrentar a realidade da morte, não é? Eu sempre digo que nós no curso de medicina fomos formados e somos formados para curar. Mas na nossa faculdade nós temos uma disciplina que trata de terminalidade de vida e cuidados paliativos, que nos levam a abrir mais esse assunto, que é morrer com dignidade. Entendeu? Então, se fazer tudo pelo paciente, como se aquele momento fosse o mais importante da vida dele. Isso tudo é uma soma, entendeu? Mexe com a emoção do aluno, a gente sabe disso. Então, é muito importante que o aluno divida, né? Ou com um colega que ele confia, um amigo que ele confia, mas ele não guarde, não deve guardar todos esses problemas para ele sozinho resolver. Então, dividir com algum professor, dividir com, às vezes até com um funcionário, né? Mas ele divida tudo isso, nos procure, né? A coordenação do curso é extremamente aberta para isso, não é? O professor Marco Antônio e sua equipe, eles são pessoas assim muito abertos, muito receptivos para essas questões, né? São muito importantes. A ansiedade realmente, acho eu que a ansiedade mais que a depressão, ela envolve os nossos alunos, né? E depois, quando a ansiedade não é controlada, você se sente uma certa falência e entra na parte da depressão, que é muito perigoso, né? Então, a gente procura evitar e se colocar à disposição do aluno para isso. Muito bom. Eu queria puxar um assunto que é muito presente e acredito que vocês há tanto tempo de atuação e aprendendo cada vez mais, ensinando da medicina, vocês pegaram essa transição, né, do uso da tecnologia. Queria saber até quando vocês se formaram, o que, por exemplo, você olha hoje e você fala, nossa, isso aqui mudou demais, né? Da minha época eu tinha esses recursos. Como é que vocês percebem essa iniciação do desenvolvimento de produtos tecnológicos no meio da medicina? Quem começa? Olha aí, questão do olhar. Eu penso que quando a gente estudava, eu ia naquela biblioteca lá do UNB, pegava aqueles livrão assim, ia para casa de ônibus carregando aquele peso, e o meu conhecimento maior é o que eu escutava dos meus professores. Hoje não existe mais essa dependência, né? Os alunos, eles têm um acesso universal ao conhecimento e tem ferramentas 1000 que fazem com que esse acesso seja muito, muito acelerado, né? Então, eu acredito que o desenvolvimento dessas pequenas coisas, como o smartphone, não são pequenas coisas, né? São essenciais hoje, e eles fazem com que os nossos alunos eles tenham um salto de aprendizado e de conhecimento. E melhor ainda, nós procuramos treiná-los a buscar conhecimento, né? A gente estava conversando há pouco, né, sobre o uso da ultrassonografia, né, que é uma ferramenta relativamente nova, né, da década de 80, que ela foi popularizada, ou seja, foi ontem, não é isso? E hoje a ultrassonografia está dentro dos nossos consultórios, né? Ela deixou de ser um exame que era feito, né? Hoje ela é essencial para um monte de coisa, né? E posso dizer que num futuro ou num presente já acontecendo, ela vai estar dentro do consultório de quase todos os médicos, né? Incrementando a sua capacidade de raciocínio clínico, de resolução de problemas, né?
Então ele não precisa só lá pensar que pode ser alguma coisa, ele vai lá, olha e já vê que a coisa está acontecendo e aí ele resolve, né? Então acho que essa é uma grande ferramenta que surgiu, né, muito interessante, sabe? A gente fez um congresso médico no ano passado para comemorar os nossos 20 anos, né, do curso de medicina Uniceplac, e foi um congresso assim de grandes proporções. Nós tivemos a participação maciça dos nossos estudantes, dos nossos professores e de estudantes de todo o Centro-Oeste, né? Aliás, de São Paulo teve também, tivemos estudantes inscritos de Minas, né? Mas das outras escolas, nossas co-irmãs no Distrito Federal, vários trabalhos. Tivemos que escolher de 600 e tantas inscrições, os 250 trabalhos que iam ter que efetivamente participar, porque não cabiam, né? Enfim, um congresso grande. E nós convidamos o nosso ícone brasileiro dentro da área de diagnóstico da medicina, diagnóstico clássico, tradicional, que é o diagnóstico feito pelas tecnologias de coleta da história e do exame físico do paciente, que são as chamadas semiologia e semiotécnica. E nesse congresso nós convidamos então esse nosso ícone, que é o professor Selmo Celeno Porto, e ele veio para falar de como que seriam as tecnologias para influenciar como seria a estratégia diagnóstica, né, de semiologia e semiotécnica à luz das tecnologias. E ele falou então que nós estamos vivendo um momento disruptivo, né? Então a gente tem momentos de evolução da humanidade, momentos de revoluções em que os conhecimentos se alteram muito mais rapidamente do que durante as evoluções, e momentos disruptivos que seriam ainda mais acelerados e mais rápidos do que durante as revoluções. E como exemplo, o professor Selmo Celeno Porto deu a questão do ultrassom, também conhecido como ecografia, e o ultrassom portátil, por exemplo, como o professor José Paulo falou, estaria no bolso de cada médico, seria usado dentro de uma consulta médica em que o paciente já chegaria previamente sabedor de muitas dos sinais e sintomas da sua doença, de muitos dos dados diagnósticos, como a professora Glória falou, é o chamado paciente informado, né? Então esse paciente ele já não estaria assim virgem de uma possibilidade de conduzir a história, né? A história já seria uma história mais ou menos viciada, vamos dizer assim. Então assim, um desafio grande para os novos médicos que estão se formando, e a solução ele também apontou, né? A solução é a introdução das tecnologias a nosso favor, e é assim que a gente vê o ensino hoje da medicina. A gente não quer mais apenas ensinar o tradicional, a gente quer ensinar o tradicional acoplado a essas tecnologias disruptivas, né? A ecografia ou ultrassonografia é um bom exemplo, mas temos várias outras, né? Temos a medicina robótica, temos a questão das novas tecnologias vacinais, a nanotecnologia na indústria farmacêutica, né? A nanotecnologia associada aos tratamentos de doenças milenares sem cura ainda, como câncer, né? Temos as evoluções biotecnológicas, né? Principalmente a revolução genômica acoplada a isso, também é outra tecnologia disruptiva. Então assim, a gente procura ensinar isso. E nós temos um investimento no nosso arsenal tecnológico, lá na nossa faculdade, no nosso centro universitário, que é maior do que todos os outros casos que a gente conhece do Centro-Oeste. Nós temos um parque tecnológico que é maior do que o parque tecnológico de todas as outras faculdades de medicina juntas, aqui no Distrito Federal. Então, é esse o caminho que a gente encontrou, é o caminho da tecnologia, de incorporar a tecnologia dentro do nosso projeto pedagógico e dentro dos nossos investimentos estruturais, né? E os nossos alunos têm oportunidade de passar por um novo ensino da medicina. Isso a gente está utilizando, né, o que a gente chama de simulação realística, não é isso? Onde você tem robôs, né? E você tem
um professor dentro de uma sala de controle que ele simula casos, né? E os alunos estão ali, não é um paciente vivo, mas é um paciente que geme, que sente dor, Só que falta sangra, andar, né? não é Faz isso? Tudo ao comando do professor numa sala de controle, e ele atua ali num ambiente real de uma crise, e ele tem que resolver aquela crise e o paciente morre, né? Se ele não resolver, e o robô morre. Realmente ele faz isso tudo, ele tem convulsão, né? Com a vantagem de que você pode reproduzir para todos os alunos. Sim. Então a gente consegue, ao longo dos 6 anos de curso, fazer em torno de 350 a 400 simulações realísticas para cada aluno. Se ele não faltar nenhuma aula, ele consegue ter todo esse arsenal ao lado dele, controlado de forma sistemática pelo professor. Isso, né? E a gente consegue fazer com que todos tenham acesso a todas aquelas situações. Isso não é uma questão do acaso, da sorte ou do azar, não. Aquilo é programado e está dentro da programação curricular do aluno. E aí, com isso, a gente consegue prepará-lo para a etapa seguinte do curso, que é quando ele sai do centro de simulação e vai para o atendimento real, com o paciente real. Então, ele não chega lá, nunca vi isso aqui, não é isso? E fica lá pasmado ou embasbacado, sem saber nem onde pôr as mãos. Não, ele já foi treinado para aquilo, né? Foi treinado no manequim, foi treinado interpares, foi treinado na simulação realística com os robôs, e na hora do paciente vivo ele já sabe o que fazer, ele já tem um raciocínio organizado e ele vai fazer a coisa certa. Quanto isso gera mais segurança, né? E anteriormente, né, no curso a gente sempre se volta para o passado, para a gente prever alguma coisa, né, para a gente pensar no futuro, né? Mas o futuro, nós estamos falando, é bem presente. O Zé Paulo estava falando que eles vão chegar na frente do paciente já preparados para aquela situação. E eu penso mais além. Eu acho que nós estamos tratando o paciente não tão mais como a paciência que ele tem. Porque nós que somos oriundos de cursos tradicionais, a gente ia para as santas casas, né? A gente ia para os hospitais universitários. Então, e ali nós fazíamos praticamente um treinamento que hoje é feito com os robôs, né? Então, isso, de qualquer maneira, é incômodo para o paciente. Havia pacientes, inclusive, numa época que eu estava na Santa Casa, que quando o professor ia fazer a prova prática, o paciente nos chamava do lado, aqueles que gostavam muito da gente, que a gente vivia sempre lá, e ele já tinha sido examinado 1000 vezes por nós. E aí contava pra gente, eu tenho aí isso. Aí dizia, eu tenho isso. Exatamente. Olha, se o professor perguntar, a senhora fala que eu tenho isso. Aí tá bom. Então, veja bem, essa é a parte folclórica da história, mas tem uma parte muito importante aí, que voltando para a humanização, né? Aquele robô, ele já se prestou para a coleta de sangue, ele já se prestou para exames, que são exames doloridos, incômodos, né? Ele já foi, além de examinado, ele já foi levado de um lado para outro, não é? Então, esse incômodo que gerava ensino, hoje só temos o ensino sem o incômodo, porque, como o professor Zé Paulo falou, esse aluno depois vai ter esse treinamento aos pares, né? Um pode treinar com o outro, e tem também essa transição importante para se deparar na prática com o ser humano, com o paciente realmente. Nessa transição nós temos atores reais, formados, né? Na questão cênica, e então a gente começa o curso com eles fazendo o exame
nos robôs, né, nos manequins, né? Depois a gente passa para o exame interpares, depois o exame em atores, né? E dentro da psicologia, sobretudo da psicologia médica, a gente treina muito com os atores a questão da comunicação de más notícias, né? A questão da comunicação como um todo. E depois, finalmente, nos pacientes reais. Antes, né? passa pela simulação, os robôs. Né? E sim, aí a simulação realística e finalmente os pacientes reais. Isso. Essa etapa é vencida, mas essa etapa que eu acho mais importante do ponto de vista humano. Porque os atores, essa aprendizagem aos pares, com os manequins, elas... vamos dizer assim, economizam né, esse tempo e essa exposição que o paciente esse tempo tinha. De chatear o paciente, né? É. Chatear o paciente. Então, é mais a tecnologia se unindo à ética e ao respeito pelo paciente. E né? você perguntou qual era o papel, né? E está aí um grande exemplo. E é um desafio para a gente, que é mais antigo, para não dizer mais velho, né? Se adaptar a esse novo ambiente e aprender a ensinar desse jeito. Sim. Não é isso? Inclusive, na pandemia ficou ainda mais evidente, por exemplo, né, a chegada da telemedicina. Exatamente. Né? Como que vocês veem a telemedicina hoje, né, como, sem dúvida, esse suporte para a sociedade? Ele tem uma boa aplicabilidade? Com certeza. A telemedicina é a comunicação, né, informatizada e que alcança, né, leva a grande distância, muitas vezes soluções que sem ela não iam chegar nunca. Né? Nós moramos num país que é um continente, né, com dimensões continentais. E muitas vezes, para o interior do Brasil e para algumas regiões, os nossos médicos, os médicos jovens, eles se deparam com casos clínicos que eles têm um certo conhecimento, mas ele não tem ainda a segurança, e eles se veem sem condições de oferecer aquilo que o paciente precisa, né? E ele supera muito isso com a telemedicina, porque ele vai trocar ideias, às vezes com os professores que foram dele, né, da faculdade, com outros colegas que estão em centros maiores, né? Eles têm a possibilidade de mandar os laudos, né, de exames que ele já conseguiu fazer. Isso leva uma certa tranquilidade, né? Diminui a ansiedade, não é? Do médico se interiorizar. A telemedicina, agora na pandemia tivemos, né, uma amostra da telemedicina que foi sensacional, né? E sem dúvida veio para ficar. O Brasil já está legislado, né? Nós temos de dezembro do ano passado, nós temos leis sobre isso. E então que isso, a telemedicina, como todo avanço dentro da medicina, com todo avanço tecnológico, elas têm que estar envolvido pela ética, certo? Todos esses avanços tecnológicos que nós conversamos aqui até agora, e outros que ainda podemos conversar sobre eles, eles têm que ser envolvidos pelo respeito, pela ética com o paciente. Então, acima de tudo, a gente tem que manter essa postura com o paciente, não é? O médico, ele não é melhor nem pior que ninguém. Ele é diferente, porque a medicina não é melhor que pior que ninguém. A medicina, de que qualquer outra profissão, ela é uma profissão diferente, né? É a profissão que todos nós precisamos dela. Todos nós temos saúde, temos doença, temos vida, temos morte nas nossas vidas, né? Então, isso tem que estar o tempo todo envolvido pela ética, né?
Então, a telemedicina bem utilizada, dentro dos princípios éticos dos nossos conselhos, do Conselho Federal de Medicina, das entidades de classe, dentro de uma legislação bem formada, é sucesso. Eu acredito que ela veio para ficar e dificilmente vai ser superada, né? Muito bom. E a sensação de que de 5 anos para cá já tiveram muitas mudanças e a sensação de que só está no começo. Falamos sobre os benefícios, né? E agora sobre a ética, principalmente no uso da tecnologia. Existe alguma preocupação pessoal e profissional de vocês com esse excesso de avanço ou não? Né? Em que lugar fica a ética e profissional dentro da medicina que vocês acham que pode acabar sendo ultrapassada, que pode ser um perigo? Nós vemos vários exemplos disso hoje em dia, não é isso? Na mídia aparecem esses excessos, né? Mas a gente tem que puxar isso para o tradicional, né? Da educação, da maneira do profissional se portar, né? E aprender até onde ele pode ir, né? Do ponto de vista ético e profissional. Então, acho que isso também faz parte da educação dentro de um curso de graduação de medicina, né? Do profissional entender qual é o papel dele dentro da sociedade e as repercussões que uma informação mal colocada pode gerar para uma população, porque quando você está dentro de uma rede social ou de uma mídia, você pode atingir pessoas que não têm a capacidade de entender ou de interpretar o que você está colocando. Então, a gente, como agente de saúde, e nós somos isso, nós somos agentes de promoção à saúde, antes de mais nada, a gente tem que ter muita responsabilidade profissional sobre o que a gente propaga, sobre o que a gente fala, porque as pessoas nos escutam, né? E isso tem que iniciar dentro de casa. Exatamente. Né? Corroborando o que o Zé Paulo está falando, nós tivemos, semana passada, uma reunião com a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina se dispôs a fazer essa palestra, foi muito interessante, fez para os concluintes. Né? Essa palestra, a coordenação do curso já pediu para ser repetida, em que ela falou sobre a resolução 2336 do Conselho Federal de Medicina, que foi uma resolução que saiu agora, no mês de setembro, mas que vai entrar em vigor realmente em março de 2024. E então ela regulamenta a propaganda médica, certo? Isso é muito importante. Eu sempre fiquei muito preocupada com as propagandas, né? Acho que saúde não é para ser tratada dessa maneira. Saúde é um assunto muito sério e eu gostaria que a mídia desse um tratamento diferente, né? Até mesmo diferenciado, né? Eu sonho com um futuro que eu espero que seja bem próximo, onde a nossa mídia não passe prescrição, né? A televisão não prescreva medicamentos, né? E que essa prescrição é muito complicada. Às vezes, e vem um aviso nessas prescrições muito interessante, assim, se não resolver, procure um médico, né? Aquilo deveria ser no início. E aquilo realmente vem em caixa bem baixinha, né? Em fonte bem baixinha, bem pequenininha, né? Que praticamente as pessoas não leem e não escutam, porque é dito de uma maneira rápida, conduzindo e direcionando os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, a comprar aquele produto, e que nós médicos sabemos que tem eventos adversos, né?
popularmente conhecido como efeitos colaterais. E a gente que estuda a parte de farmacologia, na farmacocinética, a farmacodinâmica das drogas, dos fármacos, a gente vê que aquilo está sendo muito perigoso. Então, tudo isso está englobado dentro da propaganda. Então, esse efeito propaganda não cabe dentro da medicina. Por isso que o Conselho Federal estabelece agora normas dentro da resolução que devem ser seguidas, amparadas pelo Conselho. O médico se desenvolve também nesse campo. Muito bom. Eu acho que é um assunto que daria para a gente discorrer aqui, né, ainda mais que vocês pegaram muito essa dinâmica da iniciativa da tecnologia, a imersão da tecnologia dentro da medicina, e a esperança é que esses meninos mais novos, que já têm até mais habilidade com tecnologia, façam bom uso, né, para que use a tecnologia e não pessoas, né, e atenda bem as pessoas. Eu queria agora aproveitar que nós estamos próximos aí do ENAD, e eu sei que tem muitos alunos que muitas vezes já tem tanta coisa para estudar e que não dá tanta importância assim para o ENAD. Professor Marco Antônio, eu queria que você trouxesse, né, para a gente, como coordenador do curso, qual é de fato a importância do ENAD, tanto para esse aluno quanto para a instituição. Muito bem. No início dos anos 2000, foi criada a Lei dos Sinais, né? O Sistema Nacional de Educação Superior. E essa lei previa um monitoramento contínuo, né, da educação superior no país, inclusive da educação médica. E então as instituições são continuamente classificadas pela mídia, mas sofrem todo um processo que vai desde, no início, uma autorização pelo MEC para seu funcionamento, né? Essa autorização depois continua com visitas subsequentes, né, para o funcionamento regular, né, que é o chamado reconhecimento. E depois, para evitar, dado ao grande número de instituições de ensino superior no país, para evitar que elas tivessem que sofrer visitas regulares e de forma continuada, todas elas, a lei previa que só aquelas em situação delicada, situação, digamos assim, propensa ao insucesso, que viessem a ser avaliadas in loco. E então novos reconhecimentos aconteceriam dentro dessa proposta da Lei dos Sinais, né, à medida que essas escolas não tivessem muito bem, né, demonstradas dentro do mercado, digamos assim. E uma das atitudes que essa lei tornou possível, né, ou gerou, foi a criação do Exame Nacional de Desempenho, que é o ENAD. Então, o ENAD é uma prova que os alunos fazem, né? No início eram os ingressantes e os concluintes apenas, mas hoje só os concluintes fazem essa prova. Eles também respondem um questionário sobre as condições da instituição e o relacionamento da instituição com eles, e fazem uma prova que geralmente é em novembro, a cada 3 anos. Quer dizer, o mesmo curso, vamos pegar aqui o universo da medicina, de 3 em 3 anos faz essa prova, né? Então nós tínhamos ciclos trianuais de ENAD, que foram 2019, 2016, 2013, né, 2010, e deveríamos ter tido uma prova em 2022, né, porque 2019, 3 anos depois, 2022, e pela primeira vez, e por conta da pandemia, o ENAD foi adiado em 1 ano. Então nós vamos ter um ciclo ENAD da área da saúde, em que se inclui a medicina, agora em 2023. Então é uma prova feita no último domingo de novembro. Nós temos uma necessidade de mostrar para a sociedade, mostrar por esses mecanismos regulatórios do MEC,
que nós somos um bom curso, não basta mostrar a nossa estrutura física, não basta mostrar nosso projeto pedagógico, é preciso que os nossos estudantes demonstrem que estão aprendendo, e para isso eles têm que tirar uma notaça nesse Exame Nacional de Desempenho no ENAD, né? Tem que ser uma nota que mostre assim, olha, o resultado prático do ensino aqui está acontecendo, tá? E essa é a grande importância para nós. O que acontece se no ENAD os estudantes não vão bem? É uma série de coisas que vai desde a necessidade de a gente receber essas visitas até algumas sanções do MEC, né? São muitas as sanções. E tem também alguma questão mais delicada com relação a como que ele vai se posicionar no mercado, mas eu vou deixar os meus colegas explicarem melhor isso aí, porque é também um assunto bastante longo, né? As consequências de um ENAD que não é bom. Hoje a gente tem aí no mercado de trabalho, né, já assim, os alunos eles se formam médicos generalistas, né, aptos a resolver os principais problemas de saúde pública, né? Não é nossa intenção formar um pediatra, formar um dermatologista, nunca foi e nem vai ser, né? A gente quer um bom clínico, né? Um médico de saúde da família, que atenda todo mundo de uma maneira boa e que tenha um suporte para casos que ele não vai conseguir resolver, né? Então esse é o nosso objetivo principal. Mas a maior parte dos nossos alunos, eles anseiam por mais conhecimento, né? Por se tornarem médicos especialistas, né? E eles têm os exemplos, né? Começam os exemplos pelos próprios professores e pelos profissionais que que se destacam no mercado. E para chegar nesse passo seguinte, né, a prova do ENAD ela está sendo considerada, né, como vamos dizer assim, um bônus, não é isso? Se você estuda numa faculdade boa, seu currículo vai ser olhado de uma maneira diferente. Cartão de visita, né? Um cartão de visita, né? Se você quer trabalhar num hospital de alta tecnologia, onde você se formou, onde você se especializou, né? Então, a nossa faculdade, ela anda não só na nossa vestimenta, né? Ela anda no nosso corpo pro resto da vida, né? Enquanto eu for médico, eu digo, eu me formei em tal lugar, né? Então, esse sistema de avaliação, ele mostra onde são os bons lugares e onde são os lugares que não são bons. E isso impacta na vida pessoal e profissional de todos os nossos egressos. Então, para o egresso, ele tem que sentir orgulho da instituição que o formou, né, de quem ofereceu tanto conhecimento para ele, né? É apenas o pontapé inicial para a vida profissional, né? Mas é um pontapé necessário e que ele precisa sim, né, se esforçar e demonstrar tudo que ele aprendeu durante aqueles 6 anos, né, para que ele tenha um bom resultado e isso impacte nas escolhas que virão a seguir na vida profissional que ele vai ter e nas oportunidades, né, de trabalho que ele vai ter quando as pessoas tiverem conhecimento que ele veio de uma instituição que tem um bom resultado, né? É isso aí, muito bom, pessoal. Não deixe de fazer o ENAD, né? Vista de fato essa camisa, né, da universidade onde você está inserido. Essa é uma ótima forma até para a gente adquirir saúde mental. Eu tenho algumas críticas, ok. Quais são os pontos positivos? O que você está aprendendo? Olha o tanto de iniciativa que a gente escutou aqui, né, a respeito da faculdade onde você faz parte. Então, vista a camisa e de fato se comprometa com o ENAD e faça a sua parte. A gente apela, né? Apela que os nossos alunos façam a prova com seu conhecimento, né? Ela reflete o conhecimento adquirido ao longo dos 6 anos, não é isso? E esse conhecimento é calcado nos componentes curriculares das diretrizes, né, curriculares nacionais, né, das DCNs. Então, no nosso projeto pedagógico, então, nós estamos imbuídos em mostrar para a sociedade que nós temos um curso sério da medicina.
Nós levamos a sério a arte de ensinar e a arte de aprender a medicina, né? E conforme os meus colegas falaram agora, vamos dizer assim, o ENADE, ele contribui, não é, para essa resposta para a sociedade, porque no final das contas a sociedade espera muito do médico. A medicina é a profissão mais antiga, né? E a sociedade quer um médico bem qualificado. Ela merece ter um médico bem qualificado. De uma maneira ou de outra, se a instituição é pública ou privada, houve uma participação da sociedade, da família, na formação desse médico. Então, a gente apela que o aluno da medicina faça o ENADE e coloque no papel todo o conhecimento que ele adquiriu. Porque, como o professor Zé Paulo lembrou, essa nota, ela vai pesar no futuro. Porque uma vez aluno dessa faculdade, uma vez médico, nunca mais ele vai deixar de ser aluno dessa. Isso vai constar no currículo dele. E muitas vezes as pessoas querem decidir por um curso e vão através da nota do ENADE naquele curso. Entendeu? Então, tem dois lados nisso tudo, para quem está entrando, não é? E para quem está saindo. Né? Alguns concursos de residência médica já têm realmente um componente que pesa muito na escolha do candidato, e nós sabemos que residência médica hoje está tão concorrida quanto um vestibular, e a nota do ENADE está ali, e desempata muitas vezes com uma pontuação bem reflexiva, desempata uma vaga. As vagas de residência médica, às vezes, tem uma vaga para 20 candidatos. Né? Mais do que isso, dependendo das especialidades. E sai na frente quem tiver maior pontuação. Né? Isso é uma coisa que a gente chama a atenção do nosso aluno. O ENADE tem grandes vantagens, mas a gente tem que fazer jus a essa condição, né? De aluno que presta o ENADE, é um nome para ele e para a sua escola, para todos que vêm atrás dele. Muito bom, espero que você tenha sido convencido aí de realmente fazer o ENADE com muito vigor e muita presença ali. Professores, muito obrigado pelo bate-papo. Eu queria fazer uma última pergunta e aproveitar para você fazer sua consideração para os alunos que estão assistindo, que é: o que você gostaria de ter escutado lá atrás, no seu tempo de formação, que de repente é um conselho, uma mensagem em ouro para os alunos que estão escutando aqui, de acordo com a sua experiência, tantos anos aí de atuação. Então, o que você gostaria de ter escutado lá atrás, que pode ser um bom conselho para os alunos hoje, e já aproveitando para você fazer suas considerações finais para cada um. Muito bem. Eu digo a cada aluno meu que ele tem que atuar como médico, que ele tem que ser um bom médico primariamente, que todas as outras coisas que ele almeja vão vir em consequência. Né? Eu descobri isso por instinto, né? Descobri isso fazendo da maneira correta, mas poderia ter ido pelo caminho errado. Né? Então, para aqueles que desejam ter aquelas condições financeiras dos seus sonhos, né? Com direito a uma casa muito boa, com o carro do ano, daquelas marcas melhores, né? Com direito àquelas viagens fabulosas, tudo isso vai vir. Tudo isso vai vir naturalmente se ele for um bom profissional, se ele fizer direito, com ética, com dignidade, né? Se ele se dedicar de corpo e alma à profissão, com investimento, né? Mas se ele for pelo pensamento oposto, né? Se ele se preocupar apenas com aqueles bens materiais, aí a coisa não vai fluir. Né? É preciso se preocupar com a sua profissão, que
as consequências virão, as consequências boas virão. Tá? Muito bom. Glória Maria. Eu quero dizer para o meu aluno que eu gostaria de ter passado assim por uma situação como eles estão passando agora, assistido um podcast como o nosso. Ai, que legal. Porque teria me aberto muito mais os olhos. Eu aprendi, como o professor Marco Antônio está falando, às custas de acertos e erros, né? E eu gostaria que meus alunos amassem a medicina como eu amo. É minha mensagem final, certo? A medicina é para ser amada, não é só praticada. Porque o amor, ele vence todas as barreiras, né? O amor, ele torna fácil todos os caminhos, não é? E é a única solução de melhorar esse mundo. Não vejo outra. E a medicina feita com amor, ela transforma, realmente. Ela transforma. Não só salva vidas, ela salva vidas, salva o espírito, né? Ela leva o conforto, né? Então, essa é a medicina com amor. E é essa que eu desejo que meus alunos pratiquem. E que amem a medicina como eu amo. É isso. E eu acredito que, no fundo, acho que é a melhor forma de passar, né? Sendo exemplo. Então, que seus alunos, de fato, vejam essa paixão. Exato. E nunca percam isso. Sou né? apaixonada, realmente. Compromisso com a profissão e também com pessoas, ajudar pessoas. Sou apaixonada pela medicina e também pela docência, né? Pelos meus alunos. Né? Legal. Muito bom. Obrigado, professora. Doutor José Paulo. Isso é bem legal, né? Todos nós somos apaixonados, né? E acho que isso se reflete nas nossas palavras. Mas o que eu gostaria de ter escutado quando eu era estudante é que eu não escutei, mas eu segui o meu coração, é que a gente tem que fazer o que gosta. E não o que é modismo, o que pode ter um retorno financeiro melhor, porque o meu pai quer que eu faça isso ou aquilo tudo. Não, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E fazer o que gosta bem feito, né? E a gente tem que investir na nossa formação profissional para construir uma base sólida, para que a nossa carreira ela seja bem sucedida com uma base sólida, né, de conhecimento, de profissionalismo, né, para que você chegue lá sem ter o perigo de se desvirtuar do caminho correto. Então, acho que hoje a sociedade vende muito a ilusão, né, de que algumas coisas são mais importantes que outras, e a gente tem que estar sempre lembrando os jovens que as coisas não são assim, né, que existem os caminhos que são difíceis, mas que são os caminhos necessários para que eles se formem bem como profissionais e como pessoas, né? Nem sempre o caminho lateral ele vai chegar no melhor resultado, né? Então, se eu pudesse ter escutado isso lá atrás, eu talvez tivesse tido mais facilidade na minha vida, né? Porque não se conversava sobre isso lá atrás, né? Da orientação da carreira profissional. E a gente ainda tem essa deficiência hoje, mesmo depois de tantos anos, né? De orientar que ele, além de ser um bom profissional, mas que ele tem que ter empreendedorismo, que ele tem que ter inovação, mas tudo isso dentro da responsabilidade, dentro do profissionalismo adequado, sem vender falsas ilusões, né? Que você possa gerar mais prejuízo. Então, essa consciência do que é certo, ela precisa ser repassada. Muito bom. Que conselhos maravilhosos e que valem ouro. Espero que você tenha recebido aí e aprendido. Me deu até vontade de fazer o curso de medicina agora, viu? Tá de convidado. verdade. Tá convidado. Muito obrigado. Nunca é tarde. Eu queria, né, pra gente encerrar, eu queria entregar uma lembrancinha do Pode Ser Plaque, que professor Marco Antônio, muito obrigado pela participação. Agradeço de coração. Glória Maria, muito obrigada. Aprendi muito obrigada muito hoje, viu? E o professor José Paulo, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que, de fato, né, os alunos, os pais, os docentes, né, escutem e aprendam um pouco aqui. Você que assistiu até aqui,
cara, compartilha o link com pessoas, né, da sua sala, pessoas que você sabe que faz medicina em outros lugares, gente que tá cheio da dúvida se faz ou não medicina. Eu acredito que hoje aqui, com esse bate-papo, que falamos sobre, né, humanidade, falamos sobre medicina, falamos sobre tecnologia, falamos sobre ENAD, avaliação, falamos sobre a vida. Esse é o nosso intuito aqui da Pode Ser Plaque. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado você, ouvinte, que esteve conosco até o final. Um grande abraço.